Quando abri a porta da casa da aldeia pela primeira vez em 43 anos, esperava sentir paz. Esperava sentir que tinha chegado ao fim de uma longa viagem, que finalmente estava em casa. Mas o que senti foi silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar dos pulmões. As paredes estavam frias, o cheiro à umidade misturado com aquele aroma que só as casas abandonadas têm. Deixei a mala no chão e caminhei até a janela. Lá fora, a aldeia estava igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. As casas continuavam ali, sim, mas vazias. As ruas onde corria em criança, agora cobertas de ervas. E eu, Miguel Tavares, 70 anos, 43 deles passados em França, de pé naquela sala, comecei a perguntar-me se tinha cometido o maior erro da minha vida. Fica até ao fim para saber o que descobri sobre o verdadeiro significado de estar vivo e por que é que hoje sei que confundi descanso com vazio. Parti para Paris em 1981. Tinha 27 anos, uma mochila velha e o nome de um primo que já lá estava há 2 anos. Bragança ficava para trás, mas a verdade é que não havia futuro ali. Os jovens iam embora, as fábricas fechavam e quem ficava só tinha a terra e o silêncio. Em Paris, arranjei trabalho numa obra do metro. Desci para debaixo da terra e passei os primeiros 10 anos da minha vida lá fora, literalmente no escuro, a cavar túneis, a pôr carris, a respirar pó e a ganhar o suficiente para mandar dinheiro para os meus pais. Depois, mudei-me para Lyon. Continuei na construção, mas já eram obras normais, edifícios, pontes. Casei com uma portuguesa que conheci numa festa da comunidade. Tivemos 2 filhos que cresceram franceses. Falam português com sotaque, pensam em francês. E quando dizem casa, referem-se a Lyon, não a Bragança. A vida lá fora era dura. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até o corpo doer. Voltava para casa exausto. Os franceses olhavam para nós como mão de obra barata. Mas havia qualquer coisa naquela dureza que me mantinha vivo. O barulho das obras, as discussões com os colegas, os cafés ao fim do dia onde falávamos de futebol e de saudades. Aos sábados ia ao mercado, aos domingos à missa da comunidade portuguesa. Paris era caos, Lyon era movimento. Sempre havia algo a acontecer, sempre havia alguém, sempre havia razão para acordar. Pensava muitas vezes em Portugal, claro. Saudade apertava especialmente no Natal, quando via as luzes da cidade e pensava nas noites frias em Bragança. Mas a verdade é que a minha vida estava ali. Os meus filhos cresceram ali. O meu trabalho estava ali. Portugal era uma memória bonita, mas distante. Foi aos 65 anos que comecei a pensar seriamente em voltar. Tinha direito à reforma, tinha algum dinheiro guardado e o corpo já não aguentava como antes. As costas doíam, os joelhos rangiam e acordar às 5 da manhã tinha deixado de ser difícil para ser impossível. A minha mulher tinha morrido 3 anos antes, de cancro. Os meus filhos tinham as suas vidas, os seus trabalhos, as suas famílias. Eu sentia-me cada vez mais sozinho naquele apartamento em Lyon. Via os outros reformados franceses a viajar, a aproveitar o tempo e perguntava-me o que é que eu estava a fazer ali. Foi então que a ideia começou a crescer. Voltar para Portugal, voltar para a aldeia, voltar para o sítio onde nasci. Imaginava-me na casa dos meus pais, que tinha ficado vazia depois de eles morrerem. Imaginava-me a acordar sem despertador, a tomar café devagar, a passear pelas ruas onde brincava em criança. Imaginava paz, imaginava descanso, imaginava finalmente parar. Preparei tudo com cuidado, vendi o apartamento em Lyon, fiz as obras necessárias na casa da aldeia à distância, contratei alguém para limpar e pintar. Os meus filhos acharam estranho. Pai, por que agora? Por que é que não ficas aqui conosco?
mas eu estava convencido. Disse-lhes que precisava de sossego, que tinha passado a vida no barulho e que agora queria silêncio. Eles não entenderam, mas respeitaram. Despedi-me dos poucos amigos que ainda tinha, fechei a porta do apartamento pela última vez e apanhei o comboio para Portugal. Durante a viagem sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Estava a fazer a coisa certa, estava a voltar para casa. Estava a encontrar a paz que merecia depois de 43 anos de trabalho duro. Cheguei a Bragança, numa manhã de setembro. O céu estava cinzento, mas não chovia. Apanhei um táxi até a aldeia e, quando a vi ao longe, o coração acelerou. Ali estava, as casas de pedra, a igreja, a fonte no largo. Tudo parecia igual, mas quando entrei na aldeia, comecei a notar os detalhes. As casas estavam fechadas. Muitas delas tinham ervas a crescer nas portas. Não havia ninguém na rua. Ninguém. O táxi deixou-me à porta da minha casa e foi embora. E fiquei ali sozinho com a mala na mão, no meio de um silêncio que era quase assustador. Abri a porta, entrei, e foi aí que senti pela primeira vez aquilo que viria a ser a minha companhia constante, o vazio. Os primeiros dias foram confusos. Desempacotei as coisas, arrumei a casa, fui ao supermercado comprar comida. Mas rapidamente percebi que não havia nada para fazer. Acordava de manhã e não havia razão para me levantar. Não havia trabalho, não havia compromissos, não havia ninguém à minha espera. Fazia café e sentava-me à janela a olhar para a rua vazia. Via uma ou outra pessoa de vez em quando, sempre velhos como eu, que acenavam, mas não paravam para conversar. Descobri que a maior parte dos meus amigos de infância tinha morrido, e os que estavam vivos tinham emigrado ou viviam noutras aldeias. O café da aldeia só abria aos fins de semana, e mesmo assim estava sempre vazio. Tentei ir à missa ao domingo, mas só estavam lá 4 velhas que me olharam como se eu fosse um estranho. E eu era. 43 anos fora, tinham me transformado num estranho na minha própria terra. O que mais me chocou não foi a aldeia estar vazia, foi a rotina. Nos primeiros tempos achei que era apenas questão de me adaptar, de encontrar coisas para fazer. Mas rapidamente percebi que não havia coisas para fazer. Acordava, tomava café, via televisão. Ao meio-dia fazia o almoço, comia sozinho, lavava a louça. À tarde voltava para a televisão ou ia dar uma volta pela aldeia, sempre sozinho, sempre no silêncio. Ao jantar, repetia o ritual do almoço. Às 9 da noite já não havia nada para fazer, por isso ia para a cama. E no dia seguinte era igual, e no outro, e no outro. Cada dia exatamente igual ao anterior. Comecei a perder a noção do tempo. Segunda, quinta, domingo, tanto fazia. Tudo era igual. Em Lyon, mesmo nos últimos anos, havia sempre alguma coisa. O barulho do trânsito, as pessoas na rua, os vizinhos, o supermercado cheio aos sábados. Havia vida. Aqui não havia nada. Tentei arranjar atividades. Comecei a cuidar do quintal, a plantar couves e batatas. Mas para quê? Era só eu. Não precisava de tanta comida. Tentei ler, mas a vista já não era a mesma e cansava-me rapidamente. Comprei um computador para falar com os meus filhos, mas eles estavam sempre ocupados e as conversas eram curtas e superficiais. Está tudo bem, pai? Sim, está tudo bem. Mas não estava. Nada estava bem. Passaram-se os meses e comecei a sentir uma coisa que nunca tinha sentido antes: depressão. Não a tristeza normal, aquela que passa. Era uma coisa mais profunda, mais escura. Acordava sem vontade de me levantar. Olhava para o dia à frente e via vazio. 12 horas, 14 horas, 16 horas de nada. De silêncio, de solidão. Comecei a comer mal, a dormir mal, a deixar a casa suja. Que diferença fazia? Não vinha cá ninguém. Ninguém se importava. Comecei a pensar que isto não era vida. Isto era espera. Espera pela morte.
E o pior é que a morte não tinha pressa. Houve um dia, uns 6 meses depois de ter chegado, em que acordei e fiquei na cama a olhar para o teto. Eram 10 da manhã e não tinha força para me levantar. Não porque o corpo doesse, simplesmente porque não havia razão. O que é que ia fazer? Café, televisão, almoço, televisão, jantar, cama. Para quê? Fiquei ali deitado a pensar na minha vida. 43 anos em França. 43 anos de trabalho duro, de sacrifício, de lutar por um futuro melhor. E para quê? Para acabar aqui, sozinho, numa casa vazia, numa aldeia morta à espera de morrer. Foi nesse momento que percebi. Eu tinha confundido o descanso com propósito. Achei que precisava de parar, de sossego, de paz. Mas o que eu precisava era de continuar a ter uma razão para acordar. Em Lyon, mesmo nos piores dias, havia sempre algo. O trabalho dava estrutura aos dias. Os colegas, mesmo aqueles com quem não me dava bem, davam-me alguém com quem interagir. A cidade, com todo o seu caos e barulho, dava-me estímulos. Aqui não havia nada disso. Aqui só havia eu e o silêncio estava a matar-me. Lentamente, dia após dia, estava a apagar-me. Comecei a perceber que a vida não é feita de paz. A vida é feita de movimento, de desafios, de objetivos, mesmo que pequenos. Retirar tudo isso não é descanso, é morte lenta. Tentei reagir, pensei em mudar-me para Bragança cidade, onde pelo menos havia mais gente, mais movimento. Mas depois pensei, e se lá for igual? E se a solidão me seguir? Pensei em voltar para a França, mas como? Os meus filhos não me queriam em casa deles, isso era evidente. E eu já tinha vendido tudo, estava preso numa decisão que tomei convencido de que estava a fazer o melhor para mim e que, afinal, era a pior coisa que podia ter feito. Agora, passados quase 2 anos desde que voltei, continuo aqui. A rotina é a mesma. Acordo, café, televisão, almoço, televisão, jantar, cama. Cada dia igual. O quintal está abandonado. Já não planto nada. Para quê? A casa está a ficar suja outra vez. Não tenho energia para limpar. A verdade é que não tenho energia para nada. Olho para o relógio e penso, ainda faltam 10 horas até poder ir para a cama. Como é que vou preencher 10 horas? A televisão já não me diz nada. Dar uma volta, já não aguento olhar para as mesmas ruas vazias. Ler? Já não consigo concentrar-me. Fico só sentado, a olhar para a parede, à espera que o tempo passe, à espera que o dia acabe, à espera que a vida acabe. A reforma que recebo de França até dá para viver bem aqui. Tenho dinheiro, posso comprar o que quiser. Mas de que serve? Dinheiro não compra companhia, não compra propósito, não compra razão para viver. Em Lyon, vivia com menos, mas vivia. Aqui tenho mais, mas estou morto. Morto em vida. Às vezes ligo a televisão e vejo notícias sobre refugiados, sobre guerras, sobre gente a lutar para sobreviver. E penso, pelo menos eles têm um objetivo. Pelo menos eles estão a lutar por alguma coisa. Eu não estou a lutar por nada. Estou só a existir. E existir sem viver não é nada. Os meus filhos ligam de vez em quando. Perguntam se está tudo bem. Eu digo que sim. O que é que vou dizer? Que cometi um erro? Que a vida aqui é um inferno de tédio e solidão? Eles não vão entender. Eles têm as suas vidas, os seus problemas. Não precisam de carregar com os meus. Às vezes falam dos netos, mandam fotografias. Vejo aquelas crianças a crescer em França e penso que nunca vou conhecê-las realmente. Elas vão crescer sem saber quem sou. E eu vou morrer aqui sozinho, nesta casa fria, e talvez demorem dias até descobrirem. Talvez ninguém note, talvez eu fique aqui dias, semanas, até alguém sentir o cheiro e chamar a polícia. É assim que isto vai acabar. Eu sei que é. Há dias em que penso, por quê? Por que é que voltei? Em França tinha os meus problemas, sim. Estava cansado, sim.
Sentia-me sozinho depois da morte da minha mulher, sim, mas pelo menos estava vivo. Pelo menos acordava com um propósito, mesmo que fosse só ir ao café, encontrar um vizinho, ir ao supermercado. Aqui não há nada disso. Aqui só há vazio. E o pior é que eu fiz isto a mim próprio. Ninguém me obrigou. Foi escolha minha. Achei que sabia o que precisava. Achei que precisava de sossego. Mas confundi sossego com ausência. E ausência não é vida. Se pudesse voltar atrás, ficava em Lyon. Ficava no apartamento pequeno, no barulho da cidade, no caos. Porque esse caos era vida. Aqui, o silêncio é morte. Se pudesse dar um conselho a alguém que está a pensar em voltar, diria: pensa bem, muito bem, não voltes à procura de paz. Paz sem propósito não é paz. É vazio. Volta só se tiveres uma razão. Família, amigos, um projeto, algo que te faça acordar de manhã com vontade de levantar. Sem isso, vais encontrar o que eu encontrei: uma casa vazia, uma aldeia morta e dias intermináveis sem sentido. Aprendi da pior maneira que a vida não é feita de descanso. A vida é feita de movimento, de desafios, de objetivos, por mais pequenos que sejam. Retirar isso tudo não é reforma, é a antecâmara da morte. E eu estou aqui, nesta antecâmara, à espera. Cada dia igual, cada dia vazio, cada dia sem razão. Isto não é vida, é espera pela morte. E a morte, ao contrário do que pensava, não tem pressa nenhuma. Deixa o teu comentário. Se já passaste por isto, se conheces alguém assim, se estás a pensar em voltar. Partilha a tua história, porque talvez juntos possamos perceber o que eu percebi tarde demais, que vida sem propósito não é descanso, é vazio, e vazio não se vive, sobrevive-se mal. Hoje olho pela janela e vejo a aldeia, vejo as casas fechadas, as ruas vazias, o silêncio, e pergunto-me: voltei para quê? Para quem? A resposta é assustadora: para nada, para ninguém. Voltei para o vazio, e o vazio está a consumir-me, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, até que um dia, talvez em breve, deixe de ser só espera, e nesse dia, finalmente, a paz que procurei chegará. Mas não será a paz que imaginava, será apenas o fim de uma vida que acabou muito antes de eu morrer. Saudade já não é do que deixei em França. Saudade é do que nunca vou ter aqui. Saudade é de ter uma razão para acordar. Saudade é de me sentir vivo. E isso é a maior tragédia de todas. Estar vivo, mas não viver. Ter tempo, mas não ter vida. Ter silêncio, mas não ter paz. Porque paz, verdadeira paz, só existe quando há propósito. E aqui neste vazio não há propósito nenhum. Só resta esperar, e esperar, e esperar, até que deixe de importar.